Hello guys, good morning. How are you? Are you fine? Hope you are fine, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, vocês, seus familiares, se cuidando em casa, ok? Vamos lá, estamos de volta aqui para mais uma aula online. Por enquanto, né? Continuaremos nesse sistema, mas é importante que vocês continuem se dedicando, continuem estudando. É muito importante para que a gente possa manter o aprendizado, ok? Então vamos lá. Semana passada nós vimos um pouco sobre algumas estruturas do futuro, né? Nós aprendemos, nós fizemos a leitura de um texto que falava da menina, né, que lutava contra o casamento infantil. Então nós vimos alguns aspectos sobre algumas coisas que nós podemos fazer para ajudar, né, as pessoas, para ajudar a nossa comunidade. Então nós vimos essa perspectiva, né, esse tipo de texto. E aí nós vimos alguns pontos gramaticais sobre como formar o futuro, né? Sobre como usar estruturas futuras. Então, nós vimos como usar o will, como usar o going to e como usar o shall. Lembram? Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais para que vocês consigam aprender bem como usar essas estruturas, certo? Então, para isso, eu quero que vocês agora peguem um livro e vocês vão abrir lá na parte de atividades extras, que fica no final do livro, tá? E aí vocês vão abrir na página 11 da parte Extra Class, ok? Extra Class, vocês vão abrir aqui na página 11, ok? Great. Então, vamos começar. Nós temos aí o título, né? Nós temos um começo falando helping each other. Então, falando sobre ajudando uns aos outros. Então, vamos ler o texto para entender um pouco desse contexto, né? Sobre o que ele está falando. Então, eu vou ler para vocês, vocês escutam, prestem atenção para tentar identificar alguns elementos e depois nós vamos conversar sobre esse tipo de texto, né? Sobre que ideias ele traz, ok? Então vamos lá. The bundle of sticks. The bundle of sticks. Mr. Bear, a very calm and easygoing father, had a family of sons who were forever quarreling among themselves. No words he could say did the least good, so he cast about in his mind for some very striking example that should make them see that discord would lead them to misfortune. One day, when the quarreling had been much more violent than usual, and each of the sons was moping in a surly manner, he asked one of them to bring him a bundle of sticks. Then, handing the bundle to each of his sons in turn, he told them to try to break it. But although each one tried his best, none was able to do so. The father then untied the bundle and gave the sticks to his sons to break one by one. This they did very easily. My sons, said the father of the best, do you not see how certain it is that if you agree with each other and help each other, it will be impossible for any difficult to injure you? But if you are divided among yourselves, you will be not stronger than a single stick in that bundle. E aí, conseguiram entender mais ou menos o contexto? Então vamos lá. A bundle of sticks é
um pacote de paus, né? Como se fosse um pacote de paus. Então, Mr. Bear, aí a primeira característica para a gente tentar identificar o tipo de texto. Então, Mr. Bear, ou seja, o senhor urso. Então, quais são os textos que geralmente trazem animais com características humanas? São as fábulas, ok? Fable, ok? Fable. So, it's a fable, ok? As fábulas são os tipos de texto que trazem animais, né? Animais como personagens principais, e esses animais eles têm características e agem de forma humana, né? Eles têm pensamentos e características humanas. E geralmente esses textos eles trazem uma lição, né? Uma lição importante para que a gente possa aprender e tentar levar essa lição para nossas vidas. Então, o texto fala mais ou menos isso. O primeiro elemento é um grupo de ursos. Então, nós já vemos que é uma fábula, certo? Então, vamos lá. A Mr. Bear, a very calm and easygoing father, ou seja, o senhor urso, que era um pai muito calmo e fácil de lidar, né? Had a family of sons, tinha uma família de filhos, who were forever quarreling among themselves, que estavam sempre brigando, né? Quarreling é brigando entre eles. No words he could say did the last good. Então não tinha jeito, né? Não tinha palavra que ele falasse que parasse a briga. So he cast about in his mind for some very strange example that should make them see that discord would lead them to misfortune. Então, ele pensou com ele mesmo uma maneira muito impressionante de mostrar para os filhos que se eles continuassem brigando daquela forma, aquilo ia trazer para eles, não ia trazer para eles coisas boas, né? Ia trazer para eles só coisas ruins. Então, ó, continuando. One day, when the quarreling had been much more violent than usual, ou seja, então um dia quando a briga foi muito mais violenta do que o de costume, and each of his sons was mopping in a very surly manner. Então, depois dessa briga, os filhos, todos eles ficaram cabisbaixos, né? Depressivos, ficaram tristes, né? He asked one of them to bring him a bundle of sticks. Então, ele pediu para um dos filhos que trouxesse um pacote de paus, né? De pequenos paus. Then, handing the bundle to each of his sons in turn, he told them to try to break it. Então, ele pegou aquele pacote, né, de paus que estavam amarrados, todos juntos. Ele deu aquele pacote para cada um dos filhos e pediu para que cada um deles tentasse quebrar esse pacote, né? But, although each one tried his best, none was able to do so. Então, mesmo que cada um tentou fazer o seu melhor, colocou o máximo de força, nenhum deles conseguiu quebrar aquele pacote de paus, né? Então, the father then untied the bundle and gave the sticks to his sons to break one by one. Então, ele desamarrou o pacote e aí ele pegou cada um, né, daqueles pedacinhos de paus isolados e deu para cada um. E aí pediu para que os filhos quebrassem um por um. So this they did very easily. Então, dessa forma, eles fizeram muito facilmente, né? Porque só tinha um pauzinho ali, cada um quebrou muito facilmente. Então, ele falou, my sons, meus filhos,
said the father of the bears. Então, falou o pai dos ursos, né? Do you not see how certain it is that if you agree with each other and help each other, it will be impossible for any difficult to injure you? Então, ele falou, né? Vocês não estão vendo que se vocês concordarem entre vocês e se ajudarem, vocês não conseguem ver que será impossível de alguma coisa machucar vocês. But if you are divided among yourselves, you will be no stronger than a single stick in that handle. Ele falou, mas se vocês estiverem divididos entre vocês, vocês não serão mais fortes do que um simples pedacinho de pau, né? Ou seja, ele quis falar que juntos, né? Juntos eles têm mais força, né? Agora, se eles estiverem divididos, cada um do seu lado, assim vai ser muito mais fácil de algo ruim acontecer, né? De terem um problema, ok? Easy? Right. Então, what's new? Nós temos aí algumas palavras que ele está explicando, né? You must remember. Quarreling is the same as fighting. Como eu já falei, quarreling é brigando, né? Strike is almost like hit or a blow. Okay? Mope is very antic. It is the same as acting in a stupid manner. Então é o mesmo que, né, está agindo de uma maneira estúpida, né? Endure is the same as to harm, to give pain to someone. Então, endure é o mesmo que machucar, né, alguém, fazer alguém sentir dor, ok? Ok, então vamos lá, agora passem para a página 12. Nós temos aqui a atividade. Vamos lá. 1. In a few words, can you tell your opinion about Mrs. Bear's sons? Então, em algumas palavras, vocês podem falar sobre o que vocês acharam dos filhos do senhor urso. Então, essa resposta aí é pessoal. Então, eu vou explicar as perguntas, vocês vão dar pausa, vão responder e depois vão voltar aqui, tá? Segundo, you remember we use the word it when referring to animals. Então, vocês lembram que a gente falou, né? Geralmente, quando a gente vai falar de animais, a gente usa o pronome it, ok? In your opinion, why did the author use all the pronouns like he to refer to the family of bears? Então, na opinião de vocês, por que vocês acham que ao invés do it, o autor usou he para se referir aos ursos da história? Então, vocês vão responder. 3. In a few words, can you tell what moral lesson does this story teach us? Então, em poucas palavras, vocês podem falar qual é a moral, né, do texto, o que é que esse texto traz, né? Qual é a lição que esse texto traz para a gente. Então, vocês vão responder. Number 4. How could you relate the plot of the fable above with actual facts in daily life? Então, qual é a relação que vocês podem fazer da história, né, da história do texto, da fábula que a gente acabou de ver, com os fatos atuais, né, da vida, né, da vida diária? Então, como que vocês podem fazer essa relação? Então, vocês vão também responder, ok? Então, vocês deem pausa, 5 minutinhos para vocês responderem e depois vocês voltam aqui para a gente tirar as dúvidas, ok? Vamos lá, então? Done? Ready? Great! Então, vamos lá. In a few words, can you tell your opinion about Mrs. Bear's sons? Então, aí,
é pessoal, né? Vocês vão falar a impressão que vocês tiveram sobre os filhos, né, do Sr. Urso, tá? 2. Remember, we use the word it when referring to animals. In your opinion, why did the author use all the pronouns like he to refer to the family of bears? Então, por que vocês acham que ao invés do it, o autor usou he para se referir aos ursos? Muito bem, como se trata de uma fábula, então ele deu características humanas a esses ursos, né? Então, por isso ele trata os ursos com pronomes que seriam usados para humanos, né? Como se estivesse tratando de pessoas. Então, vocês vão responder: Because in the story, the animals act like humans. Okay? One more time. Because in the story, the animals act like humans. Okay? Nice. 3. In a few words, can you tell what moral lesson does this story teach us? Então, qual é a moral dessa história, em poucas palavras? Unity and helping each other is strength. Ou seja, quando a gente está em unidade ou ajudando uns aos outros, nós somos mais fortes, né? Então, vou repetir para vocês colocarem em inglês, tá? Unity and helping each other is strength. Okay? Very good. Number 4. How could you relate the plot of the fable above with actual facts in daily life? Então, como vocês podem relacionar, né, a história da fábula com o que acontece no dia a dia, né? Então, essa resposta também é pessoal. Vocês vão fazer essa relação, né? O que vocês acham? Como essa história pode ajudar na vida, no dia a dia de vocês, ok? Lembrando de sempre responder em inglês, tá? Então, continuando aí, nós temos ó, elements of a fable, ou seja, os elementos que compõem uma fábula, né? Então, ó, a fable has, by general rule, 5 elements in its structure. Então, ó, a fábula geralmente tem, né, em regras gerais, 5 elementos na sua estrutura. Então, vamos ver. Characters and setting. The same as the novel, every fable has its characters. One difference is that the fables bring humanized animals in its plots. The setting is, as in the novel, the place where the story takes place. Então ele está explicando aí, né? Assim como nos romances, né? Novel, que nós chamamos em inglês, são os romances, né? Romances, pessoal, lembrando, romances é um tipo textual, não é romance de coisa romântica. Nós temos romances policiais, romances de terror, romances de suspense. Romance é o tipo de texto, tá? É aquele tipo de texto que tem uma história com começo, meio e fim, certo? É o que a gente chama de romance. Então, a novel, né? Então, assim como nos romances nós temos os personagens, nas fábulas nós também temos. A diferença é que nas fábulas não são pessoas, e sim animais com características humanas, ok? Outra coisa, setting, que é o cenário, né? O cenário é o lugar onde a história se passa, tá? A rising action. Rising action, what leads to the conflict? Every fable has a point where the characters face a conflict which needs to be resolved. This point is settled generally by a routine fact which is disturbed and leads to the conflict in the fable.
Então, ó, rising action justamente são aquelas ações que vão acontecendo na história e que vai levando para o conflito principal, né? É aquela coisa que vai acontecendo e vai condicionando até que chega no conflito principal, ok? The conflict itself, the point where one character faces or is challenged to face the conflict involving the fact settled in the rise action. Então, ó, the conflict itself é justamente o conflito principal, né? Ou seja, aquelas situações vêm acontecendo e vai levando até que chega no conflito principal. E aí o personagem ele é levado a encarar aquele conflito, né? E aí ele é justamente o momento em que ele tem que resolver aquele conflito. Então, ó, the decision. If there is a conflict, there's always its climax point, where it is resolved in the story. Então, the decision é o que a gente chama de clímax, né? É o momento em que aquele conflito é resolvido, né? Então, é o momento ali da história em que eles vão resolver aquele conflito. E por último, the moral lesson. Every fable has a moral to teach a lesson in the end. Generally, they tell us messages about facts of life, offering important reflections. Então, ó, a moral da história, né? A lição, né? Dessa história. Então, ó, toda fábula tem uma moral, né? E que nos ensina uma lição no final. Geralmente, elas nos contam mensagens, né? E fatos da vida que servem de reflexão, né? Para a gente trazer para o nosso dia a dia. Ok? Tranquilo? Então, nós vimos algumas características principais das fábulas e conseguimos entender. Lembrando que vocês podem pesquisar, tem várias fábulas famosas, né? Na internet, principalmente as mais conhecidas, temos fábulas da Disney e outras. Então, se vocês ficarem curiosos, vocês podem ver ou procurar outros textos na internet em inglês. É importante para que vocês possam ir se acostumando, tá? Então, vamos lá. Passando aí, nós temos uma atividade, né? You certainly have read or heard some fables in your life. Então, você certamente já ouviu ou leu algumas fábulas na sua vida. Now, look at the chart below. It includes characteristics incorporated in every fable. Complete the first column with the elements of fables presented in the bundle of sticks. Então, essa parte que está em branco aí, vocês vão completar com os elementos que estão presentes lá na fábula que a gente acabou de ver, the bundle of sticks, ok? Então, vocês vão colocar. Então, ele está pedindo aí, ó. Vamos lá, title. What's the title of the fable? Qual o título da fábula? A bundle of sticks. A bundle of sticks. Very good, ok? Depois, embaixo, nós temos animal characters with human qualities. Então, qual é o animal que ele fala no texto que tem características, que tem qualidades humanas? Mr. Bear. E aí a característica é calm and easygoing father. Mr. Bear, a calm and easygoing father, ou seja, o senhor urso que é calmo e fácil de lidar, né? É um pai fácil de lidar, ok? Setting and rising action. Setting and rising action, que é Mr. Bear's house, a casa do senhor urso, né? His sons were always fighting each other. Então, the rising action, ou seja, aquelas situações que vão acontecendo que levam para o conflito principal, são as brigas diárias, né, dos filhos, né, que sempre estavam brigando. Então, o lugar, setting, o cenário, é a casa do seu urso, Mr. Bear's house.
E rising action são his sons were always fighting each other, ou seja, os filhos que estavam sempre brigando, ok? Conflict. Qual é o conflito principal? Qual o momento que ele resolve entrar ali para resolver o problema? Então, Mr. Bear asks his sons to get a bundle of sticks and break the bundle individually. Então, é aquele momento que ele pede para um dos filhos trazer um pacote de paus e pede para que cada um tente quebrar, né, aquele pacote individualmente. The decision. E aí, sobre a decisão? Qual foi a decisão? E aí vem, né? None of Mr. Bear's sons can break the bundle. Then he explains that they have to be together in order to face life problems. Então, é justamente quando ele traz a decisão, quando ele traz a explicação, né, daquilo que ele fez. Então, ele está justamente explicando, né? Ele fala para os filhos que quando eles tentam quebrar aquele pacote individualmente, eles não conseguem, eles são fracos. Mas, quando eles estão juntos, né, eles estão mais fortes para resolver os problemas da vida, ok? Então, vocês vão colocar none of Mr. Bear's sons can break the bundle. Depois, he explains that they have to be together in order to face life problems. Então, depois ele explica que é importante que eles estejam juntos para enfrentar os problemas da vida, né? Moral lesson. Qual é a lição que o texto traz? Qual é a lição? Union is strength, ou seja, a união faz a força, né? Very easy, right? Very nice. Então, se vocês tiverem dúvidas, lembrando, vocês sempre podem pesquisar, fazer as traduções, ok? Number 2, question number 2, vamos lá. Read the fable below and circle its characters and underline its rising action, conflict, and decision. Finally, write the setting and moral lesson we can take from the text. Então, ó, seguinte, vocês vão ler a fábula que vem agora abaixo, vocês vão circular os personagens, vão sublinhar rise actions, né? Vocês vão sublinhar o que é que vai acontecendo que levam ao conflito e à decisão, tá? Então, vocês vão sublinhar toda essa parte e no final vocês vão escrever qual é o cenário, ou seja, onde que se passa essa história e qual é a lição que a gente tira, tá? Então, vocês vão dar pausa aqui, vão responder a atividade, vocês vão circular, sublinhar as partes que ele está pedindo e depois responder sobre o cenário e sobre a moral da história e vão voltar aqui para a gente fazer a correção, ok? Então, deem pausa agora e façam a atividade, ok? Feito? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês e a gente vai resolvendo, tá? The lion and the mouse. The lion and the mouse. Once, when a lion was asleep, a little mouse began running up and down upon him. This soon wakened the lion, who placed his huge paw upon him and opened his big jaws to swallow him. Pardon, O king, cried the little mouse. Forgive me this time. I shall never forget it.
Who knows? But what I may be able to do you a turn some of these days. The lion was so tickled at the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. Sometime after, the lion was caught in a trap, and the hunters who desired to carry him alive to the king tied him to a tree while they went in search of a wagon to carry him on. Just then, the little mouse happened to pass by, and seeing the sad plight in which the lion was, went up to him and soon gnawed away the ropes that bound the king of the beasts. Was I not right? Said the little mouse. Então aí vocês conseguiram compreender a história, então vamos lá tentar desvendar. Então, The Lion and the Mouse, o leão e o rato. Once, when a lion was asleep, ok? Então era uma vez, né? Quando o leão estava cochilando, um pequeno rato, a little mouse, um pequeno rato, começou a correr, né? Para cima e para baixo do leão, o que acabou acordando o leão, né? Então o leão, com aquela pata gigante, pegou o rato e abriu a boca, estava pronto para engoli-lo. E aí o rato, o pequeno rato, gritou, né? Chorando: "Perdão, senhor rei, perdão." Chorou o rato. "Me perdoe dessa vez, e eu nunca irei esquecer. Quem sabe algum dia eu serei capaz de ajudá-lo." Então ele fala isso, né? Se o senhor me perdoar, eu nunca irei esquecer. E quem sabe um dia eu serei capaz de ajudá-lo também. Então, the lion was so tricked at the idea of the mouse being able to help him. Então, o leão ficou tão intrigado com a ideia de que o rato poderia ajudá-lo algum dia, that he lifted up his paw and let him go. Então, ele ficou, né, tão pensando naquilo, né, que ele abaixou a pata e deixou o rato ir. Sometime after, então tempo depois, the lion was caught in a trap. Então o leão foi pego numa armadilha. And the hunters who desired to carry him alive to the king, e os caçadores que desejavam levá-lo vivo para o rei, né, o rei deles, tied him to a tree while they went in search of a wagon to carry him. Eles amarraram o leão a uma árvore e foram em busca de algo, algum vagão, alguma caixa em que eles pudessem carregar o leão e levá-lo para o rei. Okay? Just then, the little mouse happened to pass by. Então, justamente nesse momento, o pequeno rato veio e passou ali naquela área, né? By and seeing the sad plight in which the lion was. Então, o rato passou e viu aquela triste situação em que estava o leão. Went up to him and soon gnawed away the ropes that bound the king of the beasts. Então, ele rapidamente se levantou, roeu a corda, né, que estava prendendo o leão à árvore, e aí soltou, né? Deixou o leão, soltou o rei das feras, né? Que é o leão. Então, soltou o rei das feras. Então, depois ele falou: Was I not right?
Então, eu não estava certo, disse o pequeno rato. Ok? Deu para entender o contexto da história? Muito bem. Então, setting. Então, qual seria mais ou menos o setting dessa história? A floresta, né? Provavelmente a floresta. A selva, né? E aí, qual seria a moral dessa história? Então, a moral pode ser que até os pequenos, mesmo, né? Mesmo os pequenos amigos podem mostrar que tem um grande valor, né? Que podem nos ajudar quando a gente precisa. Então, é para a gente pensar nisso, né? Às vezes até aquele amigo que a gente valoriza muito, que a gente acha que não pode ajudar a gente, que não pode nunca, né? Servir, ajudar a gente em alguma coisa, às vezes são exatamente esses que nos ajudam nos momentos mais difíceis, né? Então vocês podem colocar aí em inglês, ó, little friends may prove great friends. Então, aqueles amigos pequenos podem se mostrar grandes amigos, né? Então aí, ó, ele pediu primeiro para vocês circularem os personagens. Então vocês vão circular aí Lion, o leão, e Mouse, que é o rato, tá? E quando ele pede para vocês sublinharem, né, todo raising action, conflict and decision, vocês vão sublinhar aí todo o segundo parágrafo, porque aí ocorre toda a história até o conflito e a resolução do conflito, né? Então vocês sublinhem aí todo o segundo parágrafo, ok? A. Based on your reading of the fable above, which human characteristics can you attribute to the characters? Então, de acordo com o que nós lemos agora nesta fábula, quais são as características humanas que nós podemos associar aos animais, tanto ao rato quanto ao leão? Quais são? Então, nós podemos falar, primeiro, the lion, o leão, arrogant, lazy, né? Então, o leão, ele é arrogante, preguiçoso, né? Mouse, sobre o rato, mouse. Friendly, amigável, friendly. Thankful, agradecido, né? Ele ficou agradecido porque o leão poupou. Agile, ágil, ou seja, ágil, né? Em resolver os problemas. E frightened, frightened, que é assustado, frightened, ok? Então, essas são algumas das características que o autor do texto atribui aos animais da fábula, né? Características humanas, ok? Easy, very easy, right? Ok, agora vocês vão passar aí para a página 14. E aí na página 14 a gente vai fazer uma pequena revisão sobre aqueles elementos que nós vimos na aula passada, né? Sobre como compor o futuro, como falar do futuro. Então a gente vai relembrar e fazer uma atividadezinha para poder memorizar essas estruturas, tá? Então vamos lá. Future, plans and predictions. Então, futuro, como a gente fazer planos e previsões, né? Will, shall. For most situations in the future, when we make predictions and or future plans, we use will. Sue will work tomorrow. They won't be here next week. Think about it. You will be in New York in a few days. Então, só lembrando, né? Para situações que no futuro, em que a gente está fazendo alguma previsão ou planos, a gente usa o will. Então, Sue will work tomorrow. A Sue irá trabalhar amanhã. They won't be here next week.
Lembrando, como a gente viu na aula passada, won't é will mais not, a forma negativa, né? Won't. Então, they won't be here next week. Eles não estarão aqui na próxima semana. Think about it. You'll be in New York in a few days. Então, pense sobre. Você estará em Nova York nos próximos dias, ok? But for some occasions, you may hear the following structures. Então, olha, ele fala aí, em algumas ocasiões, vocês também podem ouvir as seguintes estruturas. Então, só essa que nós vamos ver. Então, ó, I shall be in Japan, but you will be in England. We shall leave the airport tomorrow. I shan't have that conversation with you tomorrow. Então, da mesma forma que a gente usa o will, com o mesmo significado, a gente também pode usar o shall, tá? O shall, ele tem o mesmo significado do will, ou seja, ele remete, ele coloca a estrutura da frase para o futuro. A diferença é que o shall, ele tem uma característica mais formal da língua, tá? Então, geralmente, a gente usa o shall em situações mais formais. Mas, tanto o shall quanto o will, eles têm exatamente o mesmo significado, ok? Então, a gente usa o shall somente quando a gente quer dar uma conotação mais formal à frase, ok? Então, por isso, a tradução, né, é a mesma. Então, I shall be in Japan, but you will be in England. Então, eu estarei no Japão, mas você estará na Inglaterra. We shall leave the airport tomorrow. Nós devemos deixar o aeroporto amanhã. I shan't have that conversation with you tomorrow. Então, eu não devo, aí a forma negativa é o shall, mas not. Fica shan't. I shan't have that conversation with you tomorrow. Então, eu não devo ter aquela conversa com você amanhã, ok? In a very traditional English grammar, olha aí o que eu estou falando, então, numa forma gramática muito tradicional, né, do inglês, it's recommended to use will for you, he, she, it, they, and to use shall with I or we. Então, ele está dando as informações aí, ó. A gente usa o will, né, para ser bem específico. A gente usa o will para you, he, she, it, they, and shall para o I e o we. Shall is considered formal English, ou seja, o shall é considerado inglês formal. And it's recommended to be used, especially in written English. Então, ele é uma forma mais formal e, portanto, é recomendado que seja usado mais no inglês escrito, ok? However, in daily language and in some variations of English language, such as the Irish and Scottish English, people tend to use only will for all the pronouns. Então, mas dos dias atuais, né, costuma-se usar tanto no inglês do dia a dia, quanto tem algumas variações da língua, como é o caso do inglês Irish, do inglês da Irlanda, quanto o Scottish, ou seja, o da Escócia, as pessoas tendem a usar somente o will para todos os pronomes, ok? Think of shall in written in language, but keep in mind both are equally acceptable. Então, ó, vocês vão pensar aí que ele diz, né? Pensa que o shall, ele é mais indicado para a linguagem escrita, tá? Mas vocês podem manter em mente que as duas formas, tanto shall quanto will, estão
são corretas, certo? A gente pode usar e usando vai estar de maneira correta, ok? Então, nós temos aí uma atividade que vai do primeiro ao quinto, tá, pessoal? Do primeiro ao quinto. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar pausa agora no vídeo e vocês vão responder esta questão, tá? Vocês vão responder essas questões, a número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E depois a gente vai fazer a correção, ok? Então, lembrando, ó, só para falar para vocês, vou explicar um pouco aqui. Number 1, complete with the sentences from the list. Then write D for decision and P for prediction. Então, vocês vão completar as frases, né, com as palavras que estão aí na lista. E depois vocês vão escrever D no que for uma decisão e P para o que for uma previsão, tá? Então, nós temos as seguintes frases. I think I will leave right now. Eu acho que eu vou embora agora. I think it will rain. Eu acho que vai chover. I think he will die. Eu acho que ele irá morrer. I think I will take a taxi. Eu acho que eu irei pegar um táxi. I think it will lose the game. Eu acho que irá perder o jogo. I think we won't find a place to park. Eu acho que nós não iremos achar um lugar para estacionar. I think I will buy the red one. Eu acho que eu irei comprar o vermelho. I think I will go to bed now. Eu acho que eu irei para a cama agora. I think I will have the fish. Eu acho que eu irei comer o peixe. I think he will get an A. Eu acho que ele irá tirar um A. Essa, só para explicar, um A são as grades, né? Normalmente em inglês as grades vão A, B, C. Normalmente eles dão essas características para as notas. Então, quem tira o A é aquele que tira a melhor nota, né? Então, é o A. Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder aí, nós temos o primeiro, no segundo, change the sentences from simple past to simple future. Use contractions where you can follow the partner, ou seja, follow the example. Então, é o seguinte, no segundo, vocês vão ter que converter as frases que estão no passado simples para o futuro simples, tá? Então, vocês vão seguir como está no exemplo. Então, it was very difficult. It will be very difficult. Ok? Então, veja a diferença. It was very difficult. Estava muito difícil. It will be very difficult. Isso será muito difícil. They went to school last Monday. Eles foram à escola na última segunda. They will go to school next Monday. Eles irão para a escola na próxima segunda. Então, vejam que é muito simples, né? Está no passado, vocês vão converter para o futuro usando o will. Bem fácil, tá? Então aí as frases vocês vão passar para o futuro, tá? No terceiro, think of formal English and complete the text below. Então, vocês vão pensar aí no inglês formal, que foi o que a gente acabou de falar aqui, e vão completar o texto abaixo. Então, o texto está todo sobre o futuro simples, né? Ele está no futuro simples. Então, vocês vão completar pensando na gramática e no inglês formal, vocês vão completar com will or shall. Dependendo do que a gente estudou aqui, a gente viu as características, como usar o will, como usar o shall, então vocês vão completar aí, ok? Na quarta questão, nós temos Let's Sing. O nome da música é I Will, de John Lennon e Paul McCartney, ok? Então, ó,
A gente vai ouvir a música e depois vocês vão responder as outras questões. Eu já deixei a música separada aqui no meu celular para a gente ouvir. Nós vamos ouvir e em seguida eu vou comentar o resto das questões para vocês fazerem, tá? Pay attention, listening and read, okay, the lyrics. Alright? Eu realmente gosto muito dos Beatles, então é muito interessante. Essa é uma música que foi escrita pelo John Lennon, como eu já falei, e o Paul McCartney. Então, I Will. Veja que é uma música bem bonita, né? E fala sobre... Vejam que a estrutura do texto aí está toda no futuro, né? Então, o que ele está falando na música? Ele está falando algumas coisas sobre o futuro, né? Ele está fazendo algumas previsões. Então, fica a dica. Vocês podem, se quiserem, ouvir de novo, vocês vão procurar aí na internet essa música, ouvir. Vocês podem fazer a tradução para facilitar e responder a questão. Então, nós temos a questão aí, ó. In McCartney's song, ok? Na música do McCartney, the auxiliary will in most passages expresses. Então, o will, na maior parte das passagens, né, do texto, o que ele expressa? Então, eu tenho as opções aí, ó. Promise, offer, decision or prediction. Então, o que esse will está expressando? Ele está expressando uma promessa, uma oferta, uma decisão ou uma previsão. Então, vocês vão fazer a leitura do texto detalhadamente, vão tentar interpretar e depois vão responder aqui, tá? 2. If we wanted to turn this song lyrics into formal English, which verb should we use instead of will? Então, se a gente quisesse tornar esse texto, fazer com que ele ficasse num formato mais formal da língua, nós poderíamos substituir por qual verbo? A gente acabou de ver, né? Qual é o que deixa mais formal. Então, vocês vão colocar aí. Depois nós temos a quinta questão. Listen to the sentences and mark the right answer. Então, vocês vão ouvir as perguntas, vocês vão ler as perguntas e depois vocês vão marcar qual resposta responde corretamente a cada pergunta. Então, nós temos aí, will you do me a favor? Depois nós temos, what did he tell you? Depois nós temos, what would you like for lunch? O que você gostaria para o almoço? Na primeira, né? Vamos fazer as traduções. Então, ó, will you do me a favor? Você me faria um favor.
What did he tell you? O que ele te contou? Na outra frase, what would you like for lunch? O que você gostaria para almoço, para o almoço? Don't forget our meeting here tomorrow. Não esqueça do nosso encontro aqui amanhã, da nossa reunião. Né? Pode ser meeting, pode ser encontro ou reunião. Aqui amanhã. I'm so hungry. Eu estou com muita fome, ok? Então, vocês vão marcar aí em cada uma a resposta que melhor completa a pergunta, ok? E por último, nós temos a atividade composition. A fable is a type of story which generally has the following elements. Então, mais uma vez, ele fecha falando sobre os elementos da fábula, né? Então, quais são os elementos que geralmente tem na fábula? Então, ó, animal characters with human characteristics. Então, animais com características humanas. A setting and a situation. Ou seja, um cenário e uma situação que acontece, né? A problem or dilemma. Usually caused by a character trait or weakness. Então, nós temos um problema ou um dilema normalmente causado por um dos personagens, né? Por uma fraqueza desses personagens ou por um momento ruim desses personagens. A resolution, que é o momento em que acontece a resolução do problema, e a clear moral or lesson at the end of the story, either implied or directly stated. Então, nós temos no final a moral, né? A lição que traz por trás da história, seja ela implícita ou que esteja diretamente, né? Ou seja, que esteja bem aberta, bem fácil de ser compreendida, ok? Então, essas são as estruturas que compõem. Então, nós temos aí esse círculozinho que está mostrando mais ou menos como a gente pode compor essas estruturas, né? Então, nós temos aí o can't, please, everyone. It is sometimes better not to say anything. São algumas morais, né? Pride goes before fall. Good looks aren't everything. Looks before leap. Slow and steady wins the race. No one likes quitter. One good turn deserves another. E depois nós temos aí alguns animais, né? Que podem participar. Então, vocês vão pegar esses elementos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a tradução do que significa cada um dessas morais. Então, nesse primeiro círculo, nós temos algumas morais, né? O que é que a história de vocês vai trazer de lição no final. Então, vocês vão escolher uma dessas. Em seguida, vocês vão escolher alguns desses animais para compor e vão escrever uma fábula aqui embaixo, tá? Vocês vão escrever essa fábula aqui embaixo. Então, vocês vão unir uma lição, vocês vão pegar alguns desses animais que estão aqui no exemplo e vão fazer a composição dessa fábula, ok? Então, façam essa atividade. São 6 questões, ok? Da página 14 à página 17. E nós vamos fazer a correção na próxima aula, tá? Na próxima semana. Então, lembrando que se vocês tiverem dificuldade com alguma palavra, vocês podem acessar aí a internet, usar o Google Tradutor, certo? Tentar esclarecer. E na próxima semana, na nossa próxima aula, eu vou fazer a correção e nós vamos tirar as dúvidas. Ok? Ok, guys? Easy, very easy, right? Ok, see you next week. Vejo vocês na próxima semana. Have a great afternoon and night. Tenham uma ótima tarde e noite. And see you soon. Vejo vocês logo. Stay at home. Fique em casa. Take care of yourself, ok? Se cuidem. Bye bye. See you soon. Bye.